Oi gente, eu sou Felipe Teles e hoje eu vou conversar com o nosso Mac DeMarco brasileiro. Ele tem um bigode marcante, ele tem um som muito original que poucos artistas conseguem fazer aqui no Brasil e ele lançou recentemente um disco novo e a gente vai falar sobre tudo isso. Meu convidado de hoje é o Lou Alves, o homem por trás de Valfredo em Busca da Simbiose. Tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aqui com você, fico muito feliz. Falei tudo certinho? Falou tudo certinho. Mac DeMarco é a primeira vez tirando um cara no YouTube que falou, parece muito o Mac DeMarco. E aí eu fiquei, pode crer. Daqui a pouco eu vou chegar nesse tópico Tá. de novo. Eu quero falar sobre o álbum, né? O álbum tem aí alguns meses de vida já, saiu agora no finalzinho de 25. E aí eu quero saber como é que tem sido essa recepção dos seus fãs com as músicas novas. Você tem tido um retorno do pessoal? Tenho tido retorno, galera, algumas pessoas emocionadas, algumas pessoas fazendo stories com o bebê, mostrando a música pro bebê, outras pessoas na praia. Toda assim, a galera quando vê arco-íris ou chuva e posta a música de decência, tá sendo bem legal a recepção da música e eu acho que principalmente pra mim que eu bati na lapela e acho que principalmente pra mim que, cara, foram praticamente 3 anos produzindo, então me soltar, assim, soltar o peso, pra mim, só de lançar, pra mim já tá resolvido, assim, então a recepção é meio que um bônus, né, se as pessoas gostaram ou não, se elas odiaram também, enfim, mas só de ter soltado eu já tô muito mais leve, assim, né, 3 anos produzindo sem parar, em casa, madrugada desafio, e saiu o Mágico Imagético circular. A gente gostou muito. Como é que foram esses 3 anos aí? Por que você demorou 3 anos para fazer o disco? Como é que foi esse período aí de compor, de gravar? Olha, o primeiro disco, ele é teoricamente mais fácil porque você tem músicas, né, que às vezes você escreveu na adolescência, você começou a escrever o ali... acúmulo da vida, né? O acúmulo da vida, você tem muito repertório pro disco, então tem muito assunto, muito repertório, muito recorte. Então o primeiro é tecnicamente mais fácil, né? Mas não é fácil porque tem o medo de se lançar a primeira vez, então é paradoxal, né? Aí o segundo disco você já tem que se reinventar, então você fala, putz, preciso achar novas ideias aqui para não me repetir, né? Mas é difícil. Aí o terceiro disco, acho que foi o mais difícil de todos porque ele foi meio que aquele finalzinho de pós-quarentena, assim, né? Então algumas coisas eu estava escrevendo ainda ali naquele término de quarentena que estava meio que abrindo aí na quarentena, né? Então tem uma energia ali pós-pandêmica, né? Então muita coisa eu escrevia não só olhando para mim, assim, para dentro, né? Mas também olhando para as pessoas. Então eu tô num evento, num bar, tô na rua, tô observando as pessoas, a realidade fora e tô escrevendo sobre isso. Às vezes conversa de ônibus, às vezes uma pessoa no metrô ali tá conversando e eu, nossa, será que eu sou meio stalker? Mas aí eu não tinha mais esse repertório das pessoas, né? Então o começo foi meio difícil de escrever, assim, né? Mas eu já tinha alguns esboços, então ele veio dessa pós-quarentena e aí com o tempo ele demorou um pouco mais porque eu precisei ter assunto, assim, né? Acho que é um pouco isso. Mas eu acho que o seu trampo, não só esse disco, mas o geral, assim, a soma de tudo, ele tem um pouco dessa melancolia, assim, já que você falou, né, que vem desse período pós-pandêmico, que a gente estava ali nessa época muito difícil. É isso? Você concorda com isso? Existe essa melancolia ali na hora de fazer as músicas? Existe. Porque, gente, eu sou peixe com ascendente escorpião, eu tenho Marte em câncer, eu sou melancolia pura, né? Então, eu acho que não só isso, mas o contexto em geral, né?
Mas tem meu mapa astral aí também, ajuda, né? Quem acredita, não acredita. E o que é esse mágico imagético circular? Eu estava lendo sobre isso aí, que o imagético é a nossa capacidade de imaginação. Circular, eu fiquei imaginando que é a nossa imaginação ali se retroalimentando de uma forma mágica. Por esse lado ou não tem nada a ver com isso, é outra coisa? Acho que tem tudo a ver, né? Acho que é importante cada um ter a sua compreensão do assunto, cada um ter a sua maneira de compreender e integrar. Mas mágico e imagético circular é meio que a maneira como o Flusser separa o raciocínio de uma, sei lá, de uma civilização ou de um grau de consciência humana onde a gente enxerga a realidade como se a gente estivesse vendo um quadro, assim. Então, basicamente, a gente olha para as pessoas. Estou olhando para você agora e aí eu vejo um quadro, né? Eu olho para a câmera e vejo um quadro. Então, a gente não lê assim, né? A gente lê a imagem meio que assim. Por isso que é um raciocínio mágico imagético circular, que é um raciocínio mais orientalizado, né? Então, esse raciocínio meio orientalizado, até a forma de escrever, o kanji, né? Elas são meio iconográficas, são meio que mini desenhos, né? Então, caminho para o sol, tipo, é a coisa mais estética, mais bela estética, e não tão quadrada, assim, que é a coisa só da escrita, sabe? Acho que eu tentei trazer esse lance do mágico imagético circular, mas também do primeiro, do segundo e do terceiro ato, que tem no Joseph Campbell, né? Que o terceiro ato é quando você volta da jornada. Então, é o mágico imagético circular. Então, tem o primeiro disco, o segundo disco e o terceiro, que é quando eu volto. Então, o primeiro eu estou me descobrindo, estou saindo do mundo, eu estou partindo do mundo comum e mais seguro. Aí o segundo eu já atravessei. Aí já tem aquela cobrança, aquela pressão de entregar algo aquém do primeiro. Você fica aquela, né, apreensão, aí você solta o segundo. Aí o terceiro, tudo que eu aprendi no primeiro e no segundo, agora eu estou trazendo no terceiro com mais leveza, digamos assim, menos pretensão. Que eu acho que o segundo segundo selfie, tentei uma pretensão, umas coisas meio, vou botar uns jazz aqui, uns negócios meio maluco. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais tranquila, mas menos pretensiosa, assim, eu acho que é menos pretensioso, não sei, tipo, mais simples. Eu acho que é isso. E, bom, é uma pira, uma doideira. Eu acho que eu tentei explicar do jeito que eu consegui. Tá ótimo. E, como eu falei, né, o seu som, ele é muito característico, assim, eu acho um som muito original, eu acho que poucos artistas aqui no Brasil conseguem marcar bastante, assim, né, o próprio som. Sei lá, eu lembro de Bugarins, eu lembro de Taguatágua, que são bandas que você ouve e você, tipo, isso aqui é tal pessoa. E o seu som acontece isso. Como é que você foi criando essa sua identidade sonora ao longo desses 3 discos? Cara, acho que eu demorei muito tempo, né, porque como eu trabalhei como produtor musical e gravando outras bandas em estúdio, eu demorei muito tempo para encontrar uma identidade que eu me sentia confortável, assim, que de fato falasse comigo, né? Então, desde o som, a sonoridade da bateria até a sonoridade das guitarras, ou a amplitude, a forma como os sintetizadores se abrem, a forma como eu coloco a voz na produção, eu demorei alguns anos para de fato me sentir confortável, assim, né? Antes de sair o primeiro disco mesmo, eu já estava nessa pesquisa incessante, assim. Eu tenho um amigo que me conhece há mais de 10 anos, que é o Wagner Bernardes, que é produtor, e ele via que eu era, fissurado. Você falou, cara, ainda não tô chegando no som, não sei o que a gente faz, não sei o que. E muita pesquisa, ouvindo muito disco, eu fui lapidando, assim, lapidando. Aí, claro, o primeiro ainda tá uma coisa, e aí o segundo, o terceiro eu fui lapidando cada vez mais. Mas ainda tô em busca. Mas eu acho que eles, eu acho que você criou essa identidade, assim, por mais que você fala que você está lapidando ainda, eu acho que a sonoridade, ela tem esse fio condutor entre os 3 álbuns. Sim. Eu acredito que é porque, de certa maneira, eu acabo, centralizando a coisa, né, como produtor, então eu acabo gravando as prés, eu meio que desenho todas as pré-produções, eu faço, né, desde do arranjo da bateria, eu faço os desenhos da bateria, do baixo, eu gosto de gravar as guitarras, aí os synths, quando eu posso também. O terceiro disco eu gravei praticamente todos os sintetizadores, né, mas eu gosto, depois que tá que a gente chama de pré-produção
pronta, aí eu chamo os músicos para participarem e trazer ideias a partir daquilo que já tá meio que pronto na minha cabeça. Então fica meio que dentro dessa identidade, assim. Eu acho que é meio isso. E então, o Valfredo em Busca da Simbiose é uma banda de um cara só? Ou você costuma fazer ali tudo meio que sozinho e chama a galera pra tocar? Você prefere centralizar a maior parte do trampo junto com você e depois ir chamando as pessoas pra colaborar? E como é que é? Cara, eu acho que eu tô descobrindo isso ainda, né, na verdade, também, porque eu sou um pouco obcecado, assim, né, e aí eu sou tão obcecado que às vezes eu tenho receio de incomodar as pessoas. Eu falo, cara, vamos gravar essa guitarra, saca? Eu fico tão empolgado com as coisas que eu falo, acho que a pessoa vai ficar meio incomodada com o meu jeito, assim, às vezes acontece, eu sou meio obcecado, Então, às vezes eu acabo fazendo sozinho em casa, no quarto, muita coisa, né? Desde a primeira música, essas primeironas, tipo A Verdade Rasgue Dói, que foi a primeira que saiu pela Balaclava em 2018. Olha aí, vai fazer quase 10 anos aí. Aí eu já tava gravando tudo sozinho já, né? Porque é mais prático, pra mim, pra muitas pessoas não é, né? As pessoas preferem estar com outras ali pra retroalimentar a ideia, né? Pra ter essa egrégora. E eu, às vezes, em silêncio, sozinho no quarto, aquela música lá do... qual que é aquela música? Daria tudo por meia-noite a meia luz. Não peguei. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Cada vez essa. Mas tipo, eu acabo. Fica mais fácil o meu fluxo mental quando eu tô meio sozinho, assim. Eu acho que é um pouco isso, mas eu não sei se é uma banda de um homem só, porque sendo meio literal, eu acabo pensando, pô, mas ao vivo eu toco com a banda. Exato. Né? E os meninos Mas ruins. isso existe também, né? Tipo, a galera que faz tudo sozinho e depois faz turnê com a galera. Arantes. Tipo, Tame Impala. Tame Impala faz isso. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. É isso. E E é isso. Então, sim. Travou o Mega Drive aqui. É que eu penso tão rápido, velho, que aí às vezes eu travo, tá ligado? Mas é isso, assim. Acho que a minha coisa, essa coisa de eu ser meio obcecado, talvez eu acabe fazendo muita coisa sozinho, mas eu gosto de estar com outras pessoas também, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com todo mundo pra fazer, pra mim é ótimo, porque acelera o processo, né? Quando eu tô sozinho, demora muito mais. Eu fico um dia inteiro lá gravando sintetizador, depois outro dia inteiro achando linha pra guitarra, depois outro dia inteiro... Eu consigo te imaginar lá no seu apartamento, assim, nerdzão lá nos equipamentos, o dia inteiro. Bem geekzão, né? E é estranho falar que é de um cara só, né? Tipo, banda de uma pessoa só, embora eu consiga resolver bastante coisa sozinho. Desde a mixagem, o primeiro disco eu mixei e masterizei, né? O segundo também, eu mixei e masterizei, mas também não foi só por questão, eu quero que seja assim, também por questão financeira, saca? Tipo, pô, vou gastar uma grana pra mixar sendo que eu sei mixar, saca? Então, vamos lá, vai, né? Mas espero que um dia eu consiga ter alguém pra pagar alguém pra mixar, inclusive propaganda aí, se alguém quiser mixar. E aí o terceiro disco eu mixei também, então eu acho que na mixagem também eu trago muito essa coisa da identidade, da sonoridade, dessa unidade imagética sonora. Você é fã de Rita Lee? Eu não sou fã, mas eu gosto bastante. Como é que foi essa música aí? Só uma coisa, tá? Eu não me considero fã de ninguém, eu acho. Então é meio estranho isso. Então, eu acho que a única banda que eu sou fã, muito fã, é Pink Floyd, mas eu não sou fã de comprar as coisas, sabe? Eu tenho muita admiração. Isso é bom. Tipo, eu acho até estranho, tipo, quando as pessoas são muito fãs de mim, assim, da Valfredo, aí a pessoa vai no show e ela fica muito nervosa, assim, eu não sei como lidar, porque é estranho na minha cabeça. Mas admiro muito, a Rita Lee é uma referência muito grande, assim, né? No rock nacional, com certeza, Mutantes também, cara, é isso. E como é que foi, né?
Então, eu fiquei imaginando se você era super fã assim, porque eu achei muito legal essa letra, desde de quando você lançou ali como single ainda, esse rolê do Tutti Frutti das ideias, do fruto proibido, eu achei uma ótima sacada. Cara, tem uma curiosidade muito interessante, assim, que na época que eu trabalhava no estúdio, no Teodoro Sampaio, lá em 2015, eu acho, 14, eu gravava um cara que ele se chamava Maurício, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele era tecladista da Tutti Frutti. Então ele me contava umas histórias, assim, me falava como é que era, tocava Rita Lee. Cara, era muito louco, assim, ele me falava algumas coisas e eu falei, pô, só delírio. Ele me passava várias ideias enquanto eu tava gravando ele, então ele também, de certa maneira, me influenciou, assim, a querer escrever essa música. Mas o cerne, né, a coisa principal, assim, é que eu precisava de uma musa, né? E aí a musa como algo que me trouxesse potência, assim, algo de vontade de fazer. Cara, eu vou fazer uma música que é pra música, e eu acho que eu vou colocar essa musa como a Rita Lee, porque acho que ela é a representação do rock, da cena, assim, do rock alternativo. Eu acho que ela representa muito bem, assim, na minha concepção, ela representa muito, né, pra quem gosta mais de ir pro caminho mais do rock, assim, né, com guitarra, com batera, saca, mais pegada, assim. Então eu falei, putz, e falar umas paradas na cara, assim, eu acho que tem tudo a ver. Eu falei, cara, a Rita Lee pra mim é uma representação. E aí, eu perdi minha mãe pro câncer, né, eu acho que eu contei essa história no release, tem 4 anos mais ou menos. E, cara, quando a Rita Lee anunciou o câncer, minha mãe já tinha falecido. Então, quando a Rita Lee anunciou, eu senti a mesma coisa, assim, eu me senti muito na bad, assim. Então, foi uma sensação que me pungiu de imediato, né? Eu fiquei, cara, é a mesma sensação e eu preciso colocar isso pra fora de alguma maneira, assim, né? Então, foi pra música, foi pra arte, foi pra Rita Lee, foi pras coisas... Vários significados. E principalmente pra Rita Lee, porque quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, essa música tá muito Rita Lee, assim. Eu falei, vou chamar ela de Rita Lee, né? E é isso, aí o Roberto de Carvalho me seguiu, eu fiquei muito uau! Que demais. Quando eu mudei pra São Paulo, eu sempre te encontrava na rua, sempre te via andando ali pelo centro. Hoje eu descobri que você é, tipo, paulistano mesmo, assim, Santa Cecília, né? Você nasceu ali na Santa Cecília, e aí eu sempre te via ali, eu sempre te via e falava assim, e é engraçado que eu falava assim, o Valfredo ali, ó, passando. Buscando a simbiose, né? Buscando a simbiose. Tem gente que fala, pô, te vi no parque lá, você tava em busca da simbiose. Eu falei, deve estar em busca da simbiose. Cara, eu nasci na Santa Casa, na Santa Cecília, né? Então, na verdade, você é muito paulistano, né? Eu acho que você tem você representa, assim, um pouco da cidade, assim, pelo menos a nossa visão, a gente, assim, do interior, que a gente pensa num paulistano, acho que vem um pouco, assim, você o hipster, né? A bicicletinha, é um hipster, você colocou a bicicletinha, que é muito pouco. Uma câmera, assim, pendurada no ombro. Cara, a gente vai no café, tira uma máquina de escrever e começa... Tem uns caras que vêm pra mim, assim, tem uns caras que vêm e falam, mano, você parece muito o personagem do Stranger Things, mano. Eu, tipo, pode crer, mano, mas eu nem, tá ligado? Eu demorei pra me entender como paulistano. Tipo, eu comecei depois da quarentena que eu percebi que, sei lá, eu fui pro Rio de Janeiro, né? Quando eu comecei a viajar com a Valfredo, nos primeiros, segundo disco, a gente fez uma turnê, assim, uma mini turnê. E aí eu comecei a me entender, tipo, eu falei, cara, de fato, sou paulistano, né? Tipo, no Rio, só de eu falar, com licença, galera, com licença. A galera já olhava pra mim, com licença? Tipo, chegou o paulista, né? Tipo, e aí eu não tinha essa percepção, e agora eu tô tendo essa percepção que é, tipo, de fato, eu nasci no centro, tipo, na Santa Cecília, né? Quando tudo era... Ele tá no olho do furacão. Quando tudo era mato, né? E a minha pergunta era se você acha que se você tivesse nascido em outro lugar, enfim, tivesse crescido em outro lugar, se o seu som seria diferente. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que, sei lá, se eu fosse de Minas, meu som seria muito mais, não sei, menos caótico, assim, eu acho que seria mais... Vou tentar representar com, tipo, o meu som é meio assim, tá ligado? E aí eu acho que ele seria mais, assim, ele seria mais tranquilo. Ou do Rio teria talvez um pouco mais de samba,
né? Achei ótima essa descrição aqui, visual. Pra quem tá ouvindo o podcast, vai lá ver o vídeo pra poder sacar. É que o meu som, se você ouvir no fone, se você ouvir, quando eu gosto de produzir, até quando eu produzo alguma pessoa, assim, eu gosto dessas texturas, né? Porque eu gosto de textura, assim, e aí eu gosto dessa coisa meio... E eu acho que isso tem a ver com as antenas, cara. Não, eu nunca parei pra pensar nisso. Tem a ver com as antenas dos prédios, tem a ver com Wi-Fi, assim, de uma coisa meio paulistana mesmo, Essa cara. coisa que tá... Então, mas ela é meio assim, né? Tipo... E se eu fosse de Minas, eu acho que seria mais tranquilo, uma coisa mais... As curvas das montanhas. Acho que muito mais tranquilo, cara. E aí eu amo, por exemplo, acho que é Bernardo Bauer, o Muns, tem uma galera ali de Minas que eu adoro, cara. E aí passa essa paz, tranquilidade que é absurda, assim, né? E é isso. Pra gente finalizar, pra quem não conhece o seu som, se você tivesse que descrever, tivesse que se apresentar, às vezes você vai em algum lugar, o que você faz ali? Eu sou cantor, mas o que você toca? O que você fala? Como você descreve? Cara, isso sempre acontece, tem acontecido cada vez com mais frequência, tipo, a galera, qual que é o estilo da sua banda? Eu sempre fico, cara, é muito difícil de explicar, assim, né? Não tem uma palavra só, né? Então eu acabo colocando como rock alternativo ou, acho que rock alternativo psicodélico, vai. Mas nem sempre é psicodélico, eu acho. Acho que depende. Depende do seu estado físico e mental, de exato. quem tá ouvindo. É que pra mim o psicodélico é tão normal, cara, ele é tão natural pra mim que o psicodélico não é psicodélico, e nem o rock progressivo, então pra mim eu tô ouvindo uma música normal. Você falou que a sua banda favorita é o Pink Floyd, né? É a banda que você é fã, então... Exato, é a banda que eu tipo, ouvi todos os discos mesmo, que eu piro mesmo, assim, mas pra mim é muito natural ouvir os delays, as coisas se retroalimentando, essa alternância de pitch, cara... Pra mim isso é muito normal. Quando eu escuto uma coisa muito normal, eu fico tipo, essa coisa que tá estranha, não sou eu que tô estranha, tá ligado? Mas, o que mais? Acho que eu considero um rock alternativo psicodélico. E é isso. É isso. E aí tem o que? O Mac DeMarco, você falou que eu pareço o Mac DeMarco. É verdade, tem essa pauta eu tava esquecendo, porque na verdade esses dias a gente tava com o Thiago Oliveira, da Maglore, e aí botaram o seu som pra ele ouvir e ele falou assim, esse aqui é o nosso Mac DeMarco do Brasil. Não, foi muito engraçado. Tem um vídeo que ele tá tipo ouvindo as músicas, que ele tá tipo ouvindo trechos de músicas. Eu que gravei esse vídeo. É você, daí ele tá ouvindo o começo da mão frente dele. Mac DeMarco? Aí eu não. Ele era o primeiro, acho que o Louco sempre tem razão, né? E cara, isso é uma parada muito, muito interessante que eu até mandei pra ele assim. Eu falei, cara, eu não mirei no Mac DeMarco, né? Tipo, não é. Mas você gosta? Gosto. Né? Mas na época, lá em 2018, mais ou menos, o disco saiu em 2019, né? Então eu comecei a produzir em 2019, 18, 18. Tava produzindo e eu não mirei, não foi onde eu mirei, né? Eu tava mirando, sei lá, cara. Eu tava nessa busca por uma sonoridade diferente, mas não era Mac DeMarco, era tipo Pink Floyd. Mas acho que é um conjunto também, não é nem só a sonoridade, eu acho que tem essa coisa da estética, da carreira, a forma como vocês caminham meio que juntos, assim. Acho que o Mac DeMarco também tem essa coisa dele gravar os instrumentos praticamente tudo, né? Então acho que traz um pouco isso, e porque a gente é da Balaclava, e aí ele sempre vem pela Balaclava. Tá vindo né? aí, inclusive. Exato. Mas, cara, eu não mirei, aí eu lembro que eu até recebi um comentário, assim, de um cara no YouTube, ele falou, cara, isso aqui é muito Mac DeMarco. E eu falei, cara, mas eu não mirei no Mac DeMarco, eu mirei, sei lá, eu até falei pro Thiago, eu falei, cara, eu tenho mais a Maglore como ref do que o Mac DeMarco, assim. Mas eu acho que a gente até brincou, né? O Thiago falou, cara, só da gente colocar um chorus na guitarra, uma guitarra mais clean com chorus, a galera já associa ao Mac DeMarco. Então, e aí eu tenho esse jeito meio, eu não sei explicar o meu jeito, mas ele é meio confuso, assim. Né? Acho que o Mac DeMarco tem um pouco desse jeito, meio engraçado, né? A galera fala que é engraçado. Tem. E aí, tipo uma coisa que é natural em mim, né? Então não tem muito o que fazer. Daí a guitarra com chorus é porque é o chorus, né? E se escreve chorus, Sim.
né? Então é pra fazer a galera chorar no show. E a Balaclava vai proporcionar esse encontro aí de Valfredo em busca da simbiose e Mac DeMarco? Eles não falaram nada ainda. Não sei, seria legal, hein? Ó, Dotinha, já sabe, né, Dotinha? Dotinha e Fará, né? Vocês já sabem. Turnê com o Mac DeMarco, vamos junto! Tá aí. Mano, ó, quero te parabenizar pelo trampo. Tipo assim, o disco é realmente muito bom, um dos melhores lançamentos de 25. Aquele começo ali do álbum, assim, é uma pedrada atrás da outra, tipo, sensacional. É realmente muito bom. Se você não ouviu, vai ouvir. E aí fica o espaço aí pra você falar o que mais você quiser sobre o disco. Cara, eu fico muito feliz de ouvir como você sentiu, como você recebeu as músicas, porque pra mim eu fico tão, não sei se essa palavra atônito, meio, tipo, foi tão um alívio tão grande soltar, que eu, tipo, quando você fala, eu fico, nossa, porque pra mim já tava tudo ruim, na verdade já tava tudo tipo, cara, não aguento mais. É que você já tá há muito tempo trabalhando ali, Exato, né? Então você fica meio míope, assim, você fica muito perto do quadro, você não consegue enxergar muito bem porque você está muito perto do quadro, então você começa a perder a dimensão da coisa, né? Que é o como é que fala? The big picture, assim, né? Então, tipo, você tem que... Eu vou demorar para entender como ele ficou, tipo, porque agora ainda tô meio anestesiado, assim. Né? Foi um processo que me esgotou muito e quem me acompanhou viu, assim, cara, o Lou tá muito focado, tá muito... Tipo, eu terminava, ficava cansado. Teve assim. um dia que eu te encontrei no boteco, você tinha saído do estúdio e aí você tava lá ouvindo o negócio no boteco, e aí eu fui lá conversar com você e você falou assim, não, tô ouvindo aqui, pá, não sei o quê. Você lembra disso? Sim, e aí e tem o meu alívio psíquico, né? Psíquico que é tomar uma brejinha no boteco, uma Serra Malte, e dali, ficar ouvindo incessantemente, encontrar todos os detalhes e arrumando e consertando. E aí é uma coisa que eu faço naturalmente, assim. E é isso. Tá muito bom, tá? Pô, obrigado, só pra você ficar mais seguro, assim, Pô, obrigado. se ajudar, tá muito bom. Parabéns. Obrigado. Vai rodar aí shows? Se tudo der certo, com certeza, né? A gente já tá começando a anotar aí os lugares que a gente quer ir. Brasilzão aí, tudo que der, a gente quer muito ir pro Nordeste, então se alguém quiser contratar a gente aí do Nordeste, ó, chama a gente. E, o que mais? Acho que é isso, né? Turnê Brasil. E, quem sabe um dia, Turnê Mundo. Vai rolar. Mano, obrigado, parabéns mais uma vez. Eu sou seu fã de verdade. É o que eu falei, quando eu cheguei em São Paulo e estiver na rua, eu ficava tipo assim, nossa, olha ali, cara, que legal, ele, tipo, ele tá passando ali e tal, eu ouço o cara que eu ouço, pá, não sei o que, é muito foda, eu sou fã de verdade. Obrigado, bicho. Então, parabéns, conte comigo sempre. Vai ouvir essa entrevista em podcast, ela tá disponível no Instagram, tá disponível no YouTube, em todos os lugares. Valeu, tamo junto. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e desculpa qualquer bagunça aí. É nóis. Valeu, gente.